Boa noite, eu sou o Ronald Brasil e estamos começando mais um programa Rodada de Ideias. No programa de hoje eu quero conversar com Leandro Almeida, ele que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Roraima. Fica comigo, a gente volta já, é depois da vinheta. Nós já estamos de volta com o programa Rodada de Ideias. Eu estou conversando com o Leandro Almeida, ele que é bacharel em Direito, aprovado no exame da OAB, também é escrivão de polícia e é presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado de Roraima. Nós estamos falando aqui sobre segurança pública. Trouxemos ele para fazer o encerramento sobre essa série especial de entrevista. Leandro, boa noite, seja muito bem-vindo ao RI de hoje. Boa noite, Ronald. Boa noite a todos os telespectadores. É uma honra atender o seu convite, poder contribuir com o seu programa. Nós vamos começar aqui com o mais básico e elementar de todos. Eu quero explicar para o nosso telespectador qual que é o papel da Polícia Civil para com a sociedade. Nós sabemos que temos aí algumas forças de segurança. O Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar e a Polícia Civil, além da Guarda Municipal. Leandro, que horas eu devo ligar para a Polícia Civil? Fala pra gente um pouco do trabalho dessa instituição com a sociedade roraimense. Bem, o papel institucional da Polícia Civil é a apuração da infração penal, ressalvadas as competências da União e excetuando as infrações de natureza militar. Então, qualquer infração penal que não esteja dentro do campo de atuação da União, ou seja, que não seja um crime federal e não constitua uma infração militar, é atribuição da Polícia Civil apurar a autoria, definir a autoria e apontar a materialidade, fornecendo assim ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, o subsídio necessário para que ele possa promover a responsabilização penal do autor desse delito. Ou seja, é meio que aquela parte interna, investiga, apura, coloca tudo isso organizado num inquérito policial e encaminha para o Ministério Público. A gente não pode confundir essa atuação desses agentes de polícia, toda a corporação da Polícia Civil no caso, com aquela possibilidade de atender um chamado ali da Dona Maria que passou por um perrengue, que precisa da polícia. Não adianta ligar para a Polícia Civil, porque essa não é uma de suas atribuições. Seria essa, presidente? Exatamente. Como toda regra comporta exceção, na Polícia Civil não é diferente. Nós, por sermos servidores públicos, principalmente nas regiões do interior, não muito raro a gente é chamado a atender ocorrências, mas esse não é o mistério da Polícia Civil. Atender ocorrências policiais na rua, atender ligação e se dirigir ao local da infração para prender, talvez em flagrante, o seu autor. Nosso trabalho ele acontece após o cometimento da infração penal. Então, esse trabalho de atendimento ao público imediato compete à Polícia Militar, no âmbito dos estados. Então, ocorrendo uma infração penal, você vai ligar para o 190 e vai comparecer lá uma equipe da Polícia Militar. Excepcionalmente, a Polícia Civil também realiza operações policiais, inclusive sozinha ou em conjunto com a Polícia Militar ou outros órgãos de segurança pública, mas, repetindo, esta não é a função primordial da Polícia Civil. Nosso trabalho é investigar o crime, ou seja, nós atuamos após a ocorrência do crime. Compreendido. Então, para você que está ligado no Rodada de Ideias de hoje, fique sabendo aí, essencialmente, desse papel importante que a Polícia Civil traz para você, de investigar o que está acontecendo de delitos criminosos, apurar tudo e enviar ao órgão judiciário competente. Agora fala um pouco para a gente também sobre a história da Polícia Civil no estado de Roraima. Bem, no ano de hoje, no dia 31 de dezembro de 2021, a Polícia Civil completa 20 anos de institucionalização. No dia 31 de dezembro foi sancionada a Lei Complementar 055 de 2001, que é a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Roraima. 4 anos mais tarde, nós viemos a tomar posse, ou seja, a primeira turma de policiais civis concursados, policiais civis efetivos do Estado de Roraima. Antes disso, esse papel da Polícia Civil era desempenhado por colegas pertencentes ao quadro do Território Federal de Roraima. Nós passamos a Estado, mas esses colegas continuaram a atuar, foram um sistema de seção, foram cedidos ao recém-criado Estado de Roraima e até hoje nós ainda temos policiais civis deste território que atuam em conjunto com policiais civis do Estado.
Nesse ano de 2019, de 2021, a gente completa 17 anos da posse, né? Dia 19 de julho, semana que vem, nós estaremos, inclusive, se reunindo, nós todos os policiais civis, junto à gestão da Polícia Civil, para comemorar esses 17 anos da posse da primeira turma de policiais civis do estado de Roraima. Agora, só para ficar bem claro, então quer dizer que antes da instituição da Polícia Civil em Roraima, nós contávamos aí com agentes de Polícia Civil que eram do quadro e que são do quadro, na verdade, da União, né? E logo depois houve aí um concurso público, que vai fazer 17 anos que houve esse concurso e teve a posse dos agentes, e aí nós temos aí a institucionalização dos policiais civis estaduais. Poderia me falar quantos agentes nós temos hoje no quadro do estado? Se você me permite, Rondi, é preciso fazer justiça, né? Eu acabei, por um ato falho, esquecendo de mencionar os policiais civis que eram contratados, né? Eu estava me referindo apenas ao quadro efetivo, né? Que são de policiais civis concursados do estado e do quadro federal, mas milhares de pais e mães de famílias atuaram por um longo período na Polícia Civil de Roraima, a título precário, né? Naquela contratação que era contratado e demitido ad nutum, ou seja, não havia vínculo permanente com o Estado. Então esses colegas também atuaram, né? Não vou aqui entrar no mérito de avaliar se bom ou ruim, mas o certo é que eles, por muito tempo, muitos anos, atuaram desempenhando esse papel, essa função de polícia judiciária. Nós temos hoje 808 policiais civis no quadro permanente da Polícia Civil do Estado de Roraima. Nós estamos divididos aí, temos 58 delegados de polícia, 380 agentes de polícia, 187 agentes carcerários, 78 escrivães de polícia, 38 peritos criminais, temos 15 papiloscopistas, temos 7 auxiliares de perito e 17 auxiliares de necrópsia. Ou seja, são inúmeros cargos, né, que tem dentro dessa corporação, no caso, dentro dessa instituição chamada Polícia Civil. Agora, Leandro, ficou uma curiosidade. Nós vimos agora recentemente uma nomenclatura chamada agente penal ou polícia penal. Qual que seria ali a equiparação entre eles e esses agentes carcereiros que você acabou de mencionar ali? São os agentes carcerários, né, da Polícia Civil e os policiais hoje, né, agentes penitenciários da Polícia Penal, né, renomeada pela uma emenda constitucional, passou a se chamar Polícia Penal. Até 2004, quando nós tomamos posse, o sistema prisional ele era, digamos assim, servido por policiais civis, né? Tanto policiais civis do quadro federal, como eu mencionei anteriormente, e policiais civis contratados temporariamente, tomavam de conta das 3 unidades prisionais, as 3 principais, né? A penitenciária agrícola, a cadeia pública aqui e a de São Luís do Mauá. Então eram policiais civis que atuavam dentro do sistema prisional, nas delegacias, investigando e lá dentro do sistema prisional, guardando essas pessoas encarceradas. Quando foi feito o concurso, a gente avaliou que foi um equívoco na época, né, em 2003, não se criou, não se imaginou criar esse cargo dentro da estrutura da Secretaria de Justiça e Cidadania, que é a secretaria que é responsável pelo sistema prisional. Então, os nossos policiais civis, né, os agentes carcerários, que são para cuidar de presos que ficam dentro das delegacias, né, ou seja, é só até a finalização daquele procedimento do auto de prisão em flagrante. Levar para o Instituto de Medicina Legal e entregar esse preso dentro do sistema prisional. Hoje, até perdeu sentido, né, diante da institucionalização da audiência de custódia, não faz mais sentido o preso ficar dentro de delegacia. Hoje nós temos a famosa central de custódia, né? Mas na época se imaginou isso. Então, os nossos policiais civis atuaram por um longo período, acho que de 2004, de 2004 a 2014. Foram 10 anos de luta para que a gente pudesse viabilizar a criação do cargo de agente penitenciário, a realização do concurso, a consequente posse, para que os nossos policiais civis, os nossos agentes carcerários pudessem retornar para a Polícia Civil. A Polícia Civil continuou ainda por 10 anos, uma década, servindo a Sejuc. Aí foi uma luta muito grande. Nós costumamos dizer, por óbvio, brincando, né, que nós somos os pais do cargo de agente penitenciário. Porque o nosso sindicato da Polícia Civil lutou para que esse cargo fosse criado, para que os nossos policiais que estavam no sistema prisional pudessem retornar para casa, de onde eles nunca deveriam ter saído, né, são as delegacias da Polícia Civil. E como é que fica a situação desses que retornaram, né, à casa, na verdade nasceram dentro do quadro da Polícia Civil,
né, acabou de explicar aí muito didática e muito boa explicação, né, que eles nasceram ali para cuidar daqueles presos provisórios até finalizar o auto de prisão em flagrante, enfim. E aí como é que fica a situação desses agentes carcerários, especificamente agora com a criação dos policiais penais? Atualmente a gente tem uma pleito antigo, na verdade, né? A gente tem buscado aí junto às gestões e ao governo do Estado, principalmente, fazer com que esses servidores sejam aproveitados, né? O termo jurídico adequado, previsto pela nossa Constituição Federal, é que quando uma determinada atividade se torna obsoleta, né? E nesse caso nem é obsoleta, ela apenas foi repassada para um órgão de origem, que é o sistema prisional, há uma possibilidade de se fazer esse aproveitamento. Então hoje esses colegas, esses 180 agentes carcerários da Polícia Civil, eles atuam nas mais diversas unidades da Polícia Civil, exercendo horas atividade de escrivão de polícia e horas atividade de agente de polícia. Nós entendemos que o mais adequado, o mais justo e o juridicamente defensável é que esses colegas sejam aproveitados nesses dois cargos. Perfeitamente. E existe alguma distinção no treinamento, presidente, de agente, escrivão e agente carcerário? Quando a gente vem lá da academia, quando o senhor veio da academia, existia uma diferenciação pelo treinamento que esses cargos passaram ou era comum o treinamento? Existe uma base comum, né? Uma base curricular comum a todos os cargos, que são treinamentos básicos para quem está ingressando no serviço público. Existe uma base secundária que também é comum, que é para quem está ingressando na carreira policial, né, como armamento e tiro. Então, existe uma série de disciplinas que é comum a todos os cargos, né? Os cargos. E existe também aquelas disciplinas específicas, né? E isso é perfeitamente sanável, né, com o curso de reciclagem. Né? Reciclagem não é nem um termo adequado, né, hoje em dia. Atualização. Qualificação. Qualificação. Né? Para que isso possa fazer um nivelamento, né, desses colegas, caso essa ideia venha a ser internalizada pelo governo do Estado. O fato é que eles estão no quadro e terão aí, com certeza, o apoio do sindicato para que isso seja conduzido da melhor forma possível. Eu quero falar um pouco agora sobre a infraestrutura. Nós temos aí diversos pontos onde nosso cidadão, você telespectador que está aí nos acompanhando, podem procurar as delegacias, as especializadas, enfim. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre a estrutura física da Polícia Civil hoje, mas eu quero lhe pedir um pouco de calma que a gente volta logo depois do intervalo para falar sobre esse aspecto. Nós já estamos de volta com o programa Rodada de Ideias e o meu entrevistado de hoje é Leandro Almeida, presidente do Sindicato de Policiais Civis do Estado de Roraima. Para você que acabou de ligar a televisão, fique ligado que a pergunta do bloco anterior era a seguinte: presidente, qual que é a estrutura física da Polícia Civil no que diz respeito aos prédios onde os agentes desenvolvem suas atividades e onde a população pode procurar apoio da Polícia Civil? A gente, atualmente, nós temos contado aí com um reforço, né, no quesito de infraestrutura. Nós passamos quase 17 anos que a gente tem atuado aí. A Polícia Civil foi vítima de um sucateamento na infraestrutura, né, nas delegacias propriamente ditas. Né? E recentemente a gente teve problemas com recebimento de verba federal, porque algumas contas de convênio não foram devidamente movimentadas, então a gente deixou de receber verba federal por um longo período e é muito importante esse recurso aqui no Estado. E na atual gestão a gente tem percebido que houve um esforço concentrado, né, especificamente dentro da Secretaria de Segurança Pública, para destravar esses problemas que foram herdados de gestões anteriores. E graças a esse esforço concentrado a gente tem já percebido o resultado. Nós temos hoje o prédio do primeiro DP construído aqui onde era a antiga Delegacia da Mulher. Temos a Delegacia de Pacaraime, que está em fase de construção. Temos a Delegacia de Caracaraí, que foi inaugurada recentemente. E o governo tem anunciado, aí, a gente tem acompanhado a autorização para a reforma de todas as unidades da Polícia Civil. Então, assim, de forma preliminar, posso dizer que a gente está
aguardando, né, obviamente, o resultado dessas ações, mas em alguns prédios a gente já conta com uma infraestrutura adequada ao atendimento da sociedade no que diz respeito a prédio, né. Há algumas deficiências, a gente tem buscado junto ao governo do estado e à delegacia geral aprimorar essas situações, né, buscando contribuir, porque esse afinal é o papel do sindicato, né, buscar um ambiente de trabalho apropriado e adequado ao desenvolvimento das nossas atividades. Então o senhor diria que depois desses 17 anos de sucateamento, a gestão do atual governador dá sinais de que a valorização dessa estrutura física da Polícia Civil é uma tendência que segue melhorando. A gente passou por momentos difíceis, né? O nosso sindicato ficou conhecido na população roraimense pelas inúmeras manifestações que foram feitas a partir de deficiências assim, precárias, assim, coisas mesmo bem iniciais, né? A gente já teve até 3 delegacias funcionando no mesmo prédio, porque as unidades foram sendo interditadas, inclusive a pedido, a requerimento do nosso sindicato, né? Laudos constatando que o prédio estava sob o risco de cair sobre nossas cabeças, então a gente está aos poucos se afastando dessa realidade, né? Hoje a gente vê aí, como eu mencionei, novos prédios sendo construídos e outros sendo reformados. Então, por dever de justiça, a gente tem que falar para a população que isso vem deixando de ser uma realidade dentro da Polícia Civil. É claro que não se resolve um problema de quase 2 décadas num período de 2 anos. Então, ainda há situações ainda que estão por resolver, né, dentro da Polícia Civil para que se destrave algumas questões burocráticas e a gente possa ter aí digamos assim, um ambiente mais favorável ao nosso trabalho e, na verdade, sim, a preocupação maior é com o cidadão, né? Que ele chega lá e tenha um local limpo, agradável, que tenha pelo menos um copo com água para ele tomar, que a gente possa, é isso que a gente espera. Perfeitamente. Agora vamos falar um pouco sobre as outras necessidades, né, do agente de polícia, do escrivão, que são os coletes de balas, pistolas, os equipamentos de trabalho propriamente dito, material de consumo. Como é que está essa parte aí, presidente? O senhor tem observado, enquanto sindicato, enquanto acompanhador, né, dos direitos da sua classe, eu presumo que o senhor faça parte dessa convivência diária, né, de relatos, de acompanhamento, de reuniões, para conseguir verificar como é que anda essa parte também, que pode se designar como uma estrutura de trabalho, né? Viaturas, coletes à prova de balas, o próprio armamento. Como é que o senhor avalia esse momento agora, né, em relação a um breve histórico aí recente do passado? As situações são muito interligadas, né? Nós tivemos, por exemplo, falando especificamente de coletes, né, e munição e armamento. Nós, no Brasil, ainda sofremos de um monopólio de uma empresa, eu não vou mencionar o nome, mas é muito conhecido. Então, quase que praticamente todas as forças de segurança pública ficam restritas a adquirir esses insumos, né, esses materiais dessa mesma empresa. E aqui eu não estou fazendo nenhuma avaliação se é bom ou se é ruim, mas o fato é que esse monopólio acaba atrapalhando muita coisa. E quando uma instituição, né, seja o governo do estado de Roraima ou a Polícia Civil, de alguma forma se inviabiliza perante essa empresa, né, aí você fica impedido de receber ou de firmar novos contratos. Então a Polícia Civil sofreu por um longo período porque adquiriu insumos, munição, para ser mais específico, dessa empresa, dessa fabricante, não honrou com o pagamento e ela simplesmente suspendeu os contratos com a Polícia Civil e não assinaria mais nenhum outro contrato até que a Polícia Civil honrasse com o pagamento. Então, isso demorou muito tempo, eu não sei se hoje está totalmente resolvido, né, mas isso travou tudo, né? Ou seja, tem dinheiro em caixa, tem disponibilidade financeira, há projetos para serem executados, mas, mais uma vez, diante de problemas herdados, né, no passado, a Polícia Civil está com deficiência, sim, de alguns equipamentos. Não é por falta de recursos nesse momento. No passado foi. Hoje se tem o dinheiro, mas precisa se resolver as questões burocráticas. Isso é extremamente importante, né? Trazer essa informação para você que está aí nos acompanhando, para a população em geral. Imagine que você só tem um fornecedor e o teu crédito está sujo, você está inadimplente lá e aí de uma hora para outra o cara trava aquele crédito e mesmo que você tenha o dinheiro, você não consegue comprar aquele produto. Ou seja,
tem que colocar a casa em ordem, pagar o que devia para poder comprar de novo. Uma informação extremamente relevante que a gente fica feliz em conhecer a verdade, até pela sua representatividade de sindicato. A gente está percebendo que o senhor, além de acompanhar, é muito preparado para representar a sua categoria. Agora, no que diz respeito, a gente tem aí a estrutura física, os equipamentos, as viaturas, mas segurança pública não se faz sem o ser humano, sem o cidadão, sem aquele agente, seja ele escrivão, carcereiro, agente de polícia civil. Fala um pouco como é que está hoje, né, o agente da Polícia Civil como um todo, né, todo o quadro, como é que ele está se sentindo, como é que o senhor avalia o comportamento psicológico dessas pessoas, como é que eles estão preparados fisicamente, que tipo de treinamento aconteceu ao longo desses 17 anos que vai agora ser celebrado no próximo dia 19? A gente tem procurado fazer, né, desde que assumimos a gestão dos sindicatos policiais civis, uma gestão bastante responsável. Responsável em todos os sentidos, inclusive uma das nossas preocupações é o viés social. Né? Então nós não desconhecemos que o atendimento nas nossas delegacias é ruim. Às vezes eu comento isso e eu sou mal interpretado, inclusive pelos meus sindicalizados, né? Alguns, mas todos sabem do que eu estou falando. Só que a gente precisa não só identificar esse problema, nós precisamos resolvê-lo. E aí você tocou num ponto muito importante. Desde o dia 19 de julho de 2004 até hoje, né, 13 de julho de 2021, nós nunca fomos treinados para atender o público. De lá para cá nós passamos por algum atendimento esporadicamente de armamento e tiro, de direção de veículo, de emergência, enfim. E vários colegas procuraram outros se qualificar de outra maneira. Há muitos cursos oferecidos pela Senas, pelo governo federal. Mas assim, aquele curso, aquele preparo para dizer assim, olha, você vai atender essa pessoa dessa forma, que é uma questão básica, né? Mas assim, precisa. A gente nunca teve. E sempre cobramos isso, né? Que não pode simplesmente jogar isso nos ombros dos policiais civis e deixar que a gente mesmo crie uma rotina de atendimento. Então a gente sente falta disso, né? Veja que eu não estou aqui jogando o problema nem para um lado nem para o outro. Eu estou dividindo, né, essa responsabilidade. É responsabilidade nossa atender bem o cidadão. A pessoa que vai numa delegacia, ele já está vulnerável, já foi vulnerado de alguma forma. Então, ele já está ali vítima. Ser mal atendido é inaceitável. Só que o policial, muitas vezes, que está ali, também é vítima de um sistema, digamos assim, pesado. Né? A gente, sempre que teve que lutou por conseguir alguma melhoria, alguma coisa, foi muito dificultoso. Né? O nosso sindicato, volta a repetir, se tornou muito conhecido por protagonizar muitas campanhas de valorização do servidor policial civil. E isso desgasta, né? Isso termina desmotivando o servidor. Nós temos um outro gargalo que é um período de quase 2 décadas sem o ingresso de novos servidores. Então, você olha para a Polícia Militar, a nossa co-irmã aqui já teve, acho que 4 concursos públicos nesse mesmo período. Você olha para o Bombeiro do mesmo jeito, olha para o Detran, inúmeros. Você olha para o Tribunal de Justiça, teve 10 concursos públicos. Então, assim, é incomparável. Né? É incomparável. Então, precisa que a gente olhe para esse policial civil que está lá dentro dessa delegacia e socorra ele também, né? Para que ele possa prestar um serviço de qualidade, possa atender bem essa pessoa que vai procurar, que precisa dos trabalhos da Polícia Civil. Agora, presidente, tem um outro grande dilema que eu acho que aí foge até do território Roraima. Nós temos aí um problema no Brasil. Né? Nós percebemos que as nossas forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, a própria Polícia Federal, às vezes não se integram nas suas ações, a não ser em algumas isoladas operações, né, ou isoladas investigações, onde as forças se juntam. Temos aí alguns exemplos de grupos, como é o GAECO, que foi criado, enfim, a FICO, né, tem algumas forças-tarefas, mas o senhor percebe que essa gestão, né, de fazer a união através de grupos, ela vem sendo uma ação corretiva, né, não é um trabalho de uma política preventiva no ponto de vista de fazer gestão em segurança pública. O senhor acha que nós deveríamos aí pensar num modelo diferenciado
que seria, na sua opinião, uma macrogestão da segurança pública. De que forma o senhor visualiza uma proposta como essa e como é que ela se operacionalizaria do ponto de vista de reunir as nossas forças de segurança para a gente, inclusive, poupar recursos, né, e diminuir esforços e atingir melhores resultados? O senhor acha que dava para mexer um pouco no modelo da gestão de segurança pública? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Ronald, eu acho que a gente não precisa reinventar a roda, né? A gente já não precisa estar procurando um modelo diferente, a gente precisa olhar para onde está dando certo. O Brasil, nesse quesito, ele anda muito mal, assim, no aspecto de trabalho conjunto de força de segurança pública. Eu participei, há cerca de 2 anos atrás, de um congresso internacional de polícia, realizado pela Câmara dos Deputados, onde tramitam várias propostas de unificação das forças policiais no âmbito dos estados e também no âmbito federal. Então, integrantes da Câmara dos Deputados estiveram em vários países, posso citar aqui Estados Unidos, que é, né, a ponta de lança, Suíça, Chile, nosso vizinho aqui que tem uma polícia que passou por um processo tem uma repaginada e melhorou muito. Alemanha, França, Itália, e o encerramento dessas rodadas de visitação foi feito na Câmara dos Deputados em Brasília, onde eu tive a oportunidade de participar. Então, lá haviam, no Canadá também, haviam policiais desses países lá e compartilhando, né, as experiências que eles tinham nesses países e mostrando para a gente, assim, porque ficou muito aprendizado, né, muitas coisas que a gente poderia falar aqui durante um dia inteiro contigo, mas um aspecto basilar que todo mundo percebeu: integração. Na Alemanha, para você ter uma ideia, uma simples multa feita por qualquer agente do Estado, e o Estado lato sensu fala que pode ser da Prefeitura, do Estado ou da União Promovida, qualquer outro agente de segurança pública tem acesso. Então, se eu estou procurando um CPF X da pessoa Y, eu sei a última compra que ele fez no último mercado, porque ele usou o CPF dele para comprar no cartão de crédito. Eu sei que ele foi multado numa rodovia municipal, saindo, ou comprou uma passagem na rodoviária. Isso é integração. Então, o senhor diria que nós já temos todos os ingredientes para fazer uma gestão do ponto de vista macro, e que, se todos se organizassem, baixasse um pouco a vaidade, os egos institucionais, admitisse que a ajuda é muito mais bem-vinda do que aceitar que o crime organizado, né, evolua com os seus setores financeiros. A gente vê aí verdadeiros escritórios jurídicos dentro dos crimes organizados, setores contábeis, ou seja, eles se organizando e a segurança pública aqui se desintegrando. Então, a opinião é que ela deveria, através de uma integração das forças, trazer uma maior efetividade. Eu queria falar de um outro ponto de vista em relação à nossa segurança pública, mas eu queria chamar mais um intervalo comercial. Esse é o programa Rodada de Ideias. Nós estamos aqui falando sobre segurança pública. Fica comigo que a gente volta já já. Nós já estamos de volta com o RI de hoje, entrevistando aqui Leandro Almeida, presidente do Sindicato dos Policiais Civis. Leandro, explica um pouco pra gente, você falava aí que todos, menos a Polícia Civil, evoluiu com o concurso e o quadro está defasado. Como é que você explicaria para a população em geral esse número defasado de contribuidores da Polícia Civil? Fala especificamente para o nosso telespectador sobre concurso público na Polícia Civil. Recentemente a gente teve a honra de receber a visita do nosso governador lá no nosso sindicato, né? Foi conhecer a nossa sede e lá foi mencionado por ele mesmo, né? Que digamos assim, o dono da caneta, e se comprometeu em, a partir do ano que vem, realizar o nosso concurso público. A gente solicitou dele nessa ocasião que resolvesse, primeiramente, alguns problemas internos que a Polícia Civil tem, para que depois ela possa receber novos servidores, né? Eu até usei para ele uma analogia, que nós temos uma casa para cuidar. Então,
essa casa está com alguns problemas. Então, antes que a gente traga novos moradores para essa casa, nós precisamos reformá-la, né, prepará-la para que esses novos moradores, né, ou seja, os nossos futuros colegas de trabalho cheguem e encontrem já um ambiente mais favorável, né, para que a gente possa desenvolver um trabalho a contento e atender bem o cidadão de Roraima. Ou seja, tem aí no radar já um plano de reestruturação para que quem está aqui hoje, né, possa recuperar alguns direitos que ao longo do tempo foram degradados, e aí só então a gente pensa numa chamada de um novo concurso, e isso já é, pelo que eu vi aí, um compromisso que é uma conquista do Sindipol em relação à atual gestão. Isso, o governador, naquela ocasião, se comprometeu em formar um grupo de trabalho, né, para que pudesse receber a proposta que será apresentada pelo nosso sindicato, e a gente possa transformar essa mensagem governamental, encaminhar para a Assembleia, aprová-la e logo em seguida, se tudo correr conforme a gente tem planejado, realizar o concurso público. Então, nas palavras aqui do nosso presidente do Sindipol, tem notícia boa para a classe da Polícia Civil aí. Fica ligado que você vai acompanhar em breve e não perca essa entrevista, que é muito importante e muito proveitosa para você. Agora, Leandro, fala um pouco aí sobre a essência do nosso agente de Polícia Civil. Nós sabemos aí que a polícia brasileira carrega a infeliz marca da corrupção, da possibilidade de envolvimento com milícias. Claro que ainda não é o caso de Roraima, mas Roraima tem cada dia mais visto, né? Hoje mesmo nós vimos aí exemplos de organizações criminosas que vêm ocupando espaços na nossa sociedade. Você diria que o agente de Polícia Civil, nos seus diversificados cargos, ele é honesto? Sim, eu na condição de presidente do Sindicato dos Policiais Civis tenho visitado quase todos os estados brasileiros. E a gente termina conhecendo um pouco da realidade de cada uma das forças de segurança pública. Não só da Polícia Civil, mas da Polícia Militar, né? E também não é diferente em relação à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. As polícias de Roraima, de modo geral, elas estão muito acima da média no quesito honestidade, né? Há casos pontuais que envolvem agentes de segurança pública, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, mas de modo geral, nós não temos aqui organizações criminosas que contam com a participação de policiais. Essa é uma realidade muito diferente de outros estados, né? Em outros estados, policiais praticamente usam apenas o distintivo, mas não olham mais nem qual é o seu contra-cheque, porque eles não dependem mais de maneira alguma do seu salário. Então, isso reflete, inclusive, na força do nosso sindicato. Por que quando a gente faz uma movimentação, a gente tem uma participação em massa? Porque o nosso policial civil, ele vive exclusivamente do seu salário. Há policiais que possuem empreendimentos e tal, mas de um modo geral ele sobrevive do salário. Então para ele é importante ter valorização por parte do Estado. Você não vê isso em estados maiores, né? Eu não estou aqui dizendo que todo policial de um estado grande é corrupto, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, é muito comum, em um lugar muito grande. Você tem ideia, a gente tem hoje polícias civis e polícias militares maiores do que exércitos de alguns países. Você olha para o estado de São Paulo, você tem uma polícia militar com 40 mil homens. Existem países que o exército inteiro, as Forças Armadas inteiras, dá 16 mil homens. Você vai para o Rio de Janeiro, tem uma polícia civil com 16 mil homens. Então você imagina você gerenciar um verdadeiro exército desse. Então a gente, muitas pessoas aqui, pelo tamanho, pela dimensão, e eu acho também pelo pouco tempo, né? Nós temos, agora que vamos completar 2 décadas, nós somos a polícia mais jovem do país, a Polícia Civil de Roraima. Eu acredito que nós somos sim, de modo geral, uma polícia que está bem acima da média, né? A gente vive essa questão de corrupção é muito grave, está se enraizando cada vez mais, e a gente espera que a gente continue assim, não apenas continue, mas que a gente possa melhorar para corrigir os desvios pontuais que hoje existem dentro da Polícia Civil. Perfeitamente. Eu fico muito feliz, até por ser filho da terra, em estar adiante orgulhosamente nessa série de entrevistas sobre segurança pública. Esse foi um sentimento comum entre os entrevistados, né? É justamente a confiança no nosso agente de segurança pública. Leandro, quero te agradecer, muito obrigado por ter vindo aqui ao Rodada de Ideias. A sua contribuição foi fundamental para esse encerramento
do nosso ciclo aí de entrevistas, eu queria deixar o espaço aberto para suas considerações finais, para você falar aí sobre o que vem de bom para a sua categoria e também deixar uma mensagem para a nossa população, o que pode esperar de uma Polícia Civil daqui para frente. Bem, nós temos trabalhado junto ao governo do Estado e junto à gestão da Polícia Civil, procurando concretizar, fala aqui agora para os policiais civis, aqueles que já estão e os futuros policiais civis, nós temos procurado melhorar a nossa condição de trabalho, que passa, obviamente, por um local mais apropriado e melhores salários. E logo em seguida se realizar o concurso público, né? E temos projetos na área social, nós pretendemos implantar, junto com a Delegacia Geral, um modelo de atendimento ao público que possa ter um projeto piloto aqui na capital, mas que logo em seguida, se aquecido pela gestão, possa ser expandido para todas as unidades da Polícia Civil. Nós iremos visitar logo delegacias Brasil afora para trazer esse modelo para cá, para que a gente possa melhorar e que você, cidadão, possa chegar na delegacia e ser bem atendido. Então, o sindicato não trabalha só buscando melhores salários, mas sim buscando que uma Polícia Civil, a nossa Polícia Civil seja cada vez mais forte, mais eficiente e respeitada. Muito obrigado pela sua participação e a você que nos acompanhou, eu quero agradecer imensamente a sua audiência que só cresce a cada programa. Esse é o Rodada de Ideias, o seu programa de entrevistas inteligentes com conteúdo dinâmicos que fazem você ficar ligado comigo até o final de cada entrevista. Boa noite e obrigado.